Não há linguagem mais próxima da alma, senão a linguagem poética. Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para falar de quadrinhos e de outras coisas que mexem com o meu espírito. No começo do último mês, eu recebi um envelope do professor Edgar Franco, de Goiânia, que veio com vários quadrinhos e obras dele, e até mesmo um CD com várias músicas feitas com aforismos e poesias dele. Eu recebi um material muito rico para poder analisar, mas hoje eu vou falar exclusivamente da obra Agartha, publicada pela primeira vez na década de 90 e agora está na sua terceira edição. O traço do Edgar Franco remete muito a uma estética hippie dos anos 70. Eu me envolvi tanto com a obra que, ao final da leitura, eu percebi que eu estava em estado de um leve torpor, quase como quem estivesse entrando em estado de gnose. Eu tenho tanto a dizer sobre essa obra que eu decidi fazer duas resenhas. Uma resenha em texto, abordando questões mais técnicas e teóricas, e essa resenha em vídeo, falando de alguns aspectos mais semióticos sobre o que caracteriza para mim as obras do Edgar Franco, não apenas por essa obra, mas por outras coisas que eu tive contato do trabalho dele. Existem muitas maneiras diferentes de se abordar um texto, e por conta de ser uma obra tão focada nos seus elementos visuais e que tenta usar da palavra e dos nomes de forma mais esparsa, eu decidi dar um enfoque maior sobre os elementos visuais da obra. Os quadrinhos de Edgar Franco usam muito de alguns elementos bem recorrentes, a exemplo de formas alongadas que transmitem a sensação de elas estarem se desmanchando na imagem. O autor também trabalha muito com a comunhão entre o masculino e o feminino, assim como um enfoque em elementos opostos, por exemplo, a questão da vida e a morte. Ele recorrentemente usa o tema de imagens cósmicas, que parece estar contemplando de alguma forma o universo, o cosmos, as estrelas, as galáxias e os planetas à volta de nós. Um dos elementos mais curiosos do quadrinho, na minha opinião, é justamente a autorréplica que é presente em alguns momentos, quando as bordas de um personagem acabam servindo para a reconstrução dele em um outro momento dentro do próprio cenário. Amálgama também é um elemento muito comum. Dois que são um e um que são dois. Personagens que em um momento parecem estar separados e em outro parecem estar colados juntos, se complementam no mesmo corpo, no mesmo ser, ainda que mantenham de algum jeito as suas individualidades. Tem também um elemento da autocena, quando o próprio corpo do personagem é usado na composição do próprio cenário ou até mesmo da linguagem do quadrinho em si. Todos esses elementos imagéticos remetem para mim a muitas operações alquímicas e elementais muito comuns dentro da magia. Imagens eróticas ou de comunhão entre masculino e feminino como parte da operação de conjunção, as imagens que parecem se desfazer no ar ou estarem sempre se alongando como parte da representação da operação de dissolução, a calcinação e a coagulação parecem estar presentes nesse constante rebuliço entre vida e morte nos quadrinhos do Edgar Franco. Todos esses elementos imagéticos, aliados à narrativa do quadrinho Agartha, me remete a uma concepção de autotransformação, que é inclusive o pressuposto de todos os trabalhos do Edgar Franco. Ele mesmo diz que ele está buscando se autotransformar como uma forma de melhorar o mundo a partir da sua autotransformação, da sua contribuição para a humanidade. Uma das operações, se não a operação mais fundamental e importante, que não apenas presente na obra do Edgar Franco, mas da minha opinião pessoal, magística, é justamente a alquimia sexual, a comunhão entre os diferentes. E isso é algo que recebe um destaque especial em Agartha,
por conta de narrar a história sobre o que aconteceria se nós pudéssemos de fato viver aquele paraíso que nós tanto buscamos na nossa vida eterna e ainda assim mantendo o nosso ego, mantendo essa nossa individualidade personalizada e egoísta. O que muito me encanta em Edgarta é o fato de Edgar Franco não medir o peso da pena na hora de pintar e desenhar as imagens eróticas e de representação do sexo e do amor. Ele não poupa o seu leitor de nenhuma maneira e, inclusive, ele não vulgariza o sexo. Ele faz algo muito mais magnífico do que banalizar e vulgarizar o sexo. Ele sacraliza o sexo. Sacralizar o sexo, colocar o sexo como sagrado, não significa colocar o sexo num pedestal, dizer que é uma prática que deve de ser feita apenas com aquela pessoa amada e que deve designar-se a um objetivo espiritual superior. Sacralizar o sexo é não banalizar o ato e também não banalizar o que ele representa para nós. O sexo em Agartha é representado como uma experiência de transcendência, uma experiência de criação mútua, criação contínua, refluxo de vida e morte. Em Agartha, sexo é a geração da vida e do próprio cosmos. E sexo acaba também tomando aqui a conotação de uma experiência profunda de autotransformação. Toda a narrativa dele tem esse teor meio onírico, surreal, que remete para mim à ideia de que ela pode ser tanto interpretada no sentido literal do texto, quanto no sentido interpretativo, como se fosse realmente uma narrativa de um sonho. Portanto, cabe a ideia de dizer que o sexo, na teoria da interpretação dos sonhos, principalmente junguiana, tem muito essa conotação da experiência alquímica de conjunto, de somar duas partes diferentes, de uma reassimilação entre opostos que estão vivendo dentro de nós. O masculino e o feminino habitam todos os corpos e todos os espíritos. Portanto, buscar essa comunhão é buscar uma unidade, é buscar a harmonia entre essas forças. É possível que a minha análise tenha entrado numa digressão muito filosófica e provavelmente também muito pessoal, o que é inevitável, e eu não digo infelizmente, mas felizmente inevitável. Desde o momento em que eu abri a primeira página, eu senti que era o tipo de obra que comunicaria muito melhor com as pessoas que de fato já tiveram experiências de transcendência e conseguem sentir, se empatizar e se identificar na experiência que os personagens estão passando dentro da obra. Consegue se conectar melhor com as imagens, porque entende qual é o estado de espírito que é necessário para se transmitir essas mesmas imagens numa obra. Como eu disse, eu ainda vou colocar um link na descrição com um texto meu abordando aspectos muito mais teóricos a respeito do que eu consigo analisar de forma mais objetiva, subjetiva e profunda sobre a obra. Mas para esse vídeo eu resolvi expressar mais sobre o que eu senti lendo a obra de Edgar Franco e o que você pode também esperar sentir caso você quiser comprar e poder ler essa obra maravilhosa que eu recomendo para todo mundo. Futuramente voltarei a fazer resenhas sobre o trabalho de Edgar Franco, afinal ele me deu um material muito rico para eu poder analisar e é algo que eu vou levar realmente algum tempo saboreando com calma e com paciência. Para mais mergulhos psicodélicos na transcendentalidade humana, mantenham-se antenados com Caosofia e até por acaso.